E olha só, eu quero começar com essa história aqui do general que admitiu que fez mesmo um plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Dá uma olhada, a matéria do G1. Ex-assessor de Bolsonaro admite no STF ter sido o autor do plano que previa assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. O general Mário Fernandes é o responsável por isso. O general Mário Fernandes, vamos dizer assim, dentro da estrutura do golpe, ele está num outro grupo. Não é o mesmo grupo que faz parte o Jair Bolsonaro, o Braga Neto, o Augusto Heleno, o Mauro Cid. Ele é de outro grupo. O grupo dos executores, daqueles que iam fazer as ações necessárias para dar o golpe de Estado, inclusive assassinato de autoridades, né? E aí o Mário Fernandes, então, nessa história, seria o equivalente ao chefe imediato da turma de assassinos que iam cometer esse crime. Né? Quem é o Mário Fernandes? Mário Fernandes é esse sujeito aqui, o general confirma a autoria do plano para matar Lula em depoimento ao STF. É esse sujeito aqui, ele é um kid preto, e aí ele fez um plano, que é o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa esses assassinatos. Cada um ia morrer de um jeito, né? O Alexandre de Moraes seria assassinado a tiros, inclusive teve monitoramento dele, ficaram andando atrás dele um bom tempo, né? E chegaram, inclusive, a esperar ele na porta de casa para cometer o assassinato, mas ele teve uma mudança de planos lá no Supremo Tribunal Federal, saiu mais cedo, no dia em que eles estavam planejando o assassinato, eles tiveram que abortar a missão. O Lula possivelmente seria envenenado. Por quê? Para poder parecer que foi morte natural. Eles contavam com a ideia de que o Lula já está com 79 anos, que o Lula estava indo muito ao hospital, naquela época ainda na fase de transição, então eles achavam que se eles simulassem uma morte natural, ia ficar por isso mesmo, ninguém ia desconfiar do assassinato do Lula. Então ele contou que participou de fato desse plano, porém, participou não, né? Foi o autor. Porém, ele disse o seguinte, não, mas eu não ia matar ninguém. Era só um plano, assim, uma ideia que eu tive na cabeça e coloquei no papel, digitalizei a minha ideia, só isso. Não mostrei para ninguém, não discuti com ninguém. E por que você imprimiu na impressora do Palácio do Planalto? Sim, ele foi perguntado, porque ele imprimiu esse plano na impressora do Palácio do Planalto. O que ele disse? Não, eu imprimi para ler melhor, sabe? Porque para não forçar as vistas na tela do computador. Enfim, na tela do computador você pode simplesmente aumentar a letra e fazer ela ficar desse tamanho aqui, para você enxergar bem, mas ele preferiu imprimir, botar no papel o plano, né? Sobre o fato de que ele saiu de lá imediatamente após imprimir, saiu do Palácio do Planalto e foi para o Palácio da Alvorada, que é a casa onde morava na época o Jair Bolsonaro, enquanto estava na presidência, aí não, ele não disse que não levou o plano, que Bolsonaro sempre agiu dentro da lei, que ele também sempre agiu dentro da lei. Você imagina, um plano de assassinato e o cara tem a cara de pau, a cara de lenha de falar que esse plano não era nada demais, né? Que ele não estava com o objetivo de assassinar ninguém. Inclusive, ficou confirmado que eles puseram esse plano em andamento. A Polícia Federal também descobriu isso. Olha só essa outra matéria aqui. Delegado da PF confirma monitoramento de Moraes por militares. Segundo Fábio Schor, a Polícia Federal identificou o monitoramento de Moraes nos dias 6, 7, 12, 14 e 15 de dezembro de 2022. No dia 15 de dezembro é exatamente o dia que ele seria assassinado e que aí deu errado o plano, eles tiveram que abortar. Então, assim, só essa confirmação, por quê? Como é que é essa confirmação de que ele realmente foi monitorado? É que os caras estavam trocando mensagem pelo WhatsApp e dizendo onde eles estavam. E tinha uma turma na esquina da casa do Xandão, já esperando ele chegar para cometer o assassinato. Mas eles tinham um plano de esperar, achando que ia acontecer mais tarde, que já ia estar de noite, né? Ia estar escuro. Só que o julgamento que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal acabou mais cedo. E aí, Xandão foi embora para casa e ainda estava de dia. E eles não queriam cometer o crime de dia, então eles abortaram a missão. Mandaram cancelar, até porque eles tinham certeza que naquele dia, no próprio dia 15 de dezembro, o comandante do Exército ia aceitar dar o golpe de Estado, porque o Bolsonaro já vinha insistindo, já tinha mostrado um plano de golpe, tinha feito correções no plano, na minuta do golpe, e apresentou de novo nesse dia. E aí ele confirmou que não tinha apoio para dar o golpe de Estado. Então, assim, além de tudo, além de ter acontecido esse imprevisto aí do Xandão sair mais cedo, eles também foram informados que o Exército estava fora, não ia participar do golpe de Estado, nem o Exército, nem a Força Aérea, só a Marinha tinha topado, né? O comandante da Marinha, o Almir Garnier, não é à toa que ele também é um dos indiciados, um dos denunciados, aliás, né? Já é réu, não é nem denunciado, nem indiciado, vamos começar de novo. É réu
nesse processo do golpe, justamente porque aceitou participar do plano de golpe. Mas sem as duas principais forças armadas em números, que a Força Aérea e o Exército, tem muito mais gente do que a Marinha. E aí, então, não teve golpe. Então, por conta disso, também eles falaram, poxa, sem o apoio do Exército, como é que a gente vai matar o Xandão? Não vai dar certo. E aí cancelaram o plano, né? E agora, nesse depoimento, ele diz, não, realmente fiz e tal, mas não queria matar ninguém, eu sou um anjinho de candura, eu sou um santo, enfim. E o crime não aconteceu, não porque ele não quis, aconteceu justamente por razões alheias à vontade dele. E ele está lá, prestou depoimento no processo em que ele é investigado, que ele é réu, que é um processo que é paralelo ao processo do Jair Bolsonaro, né? E como eu disse, ele era o chefe dos assassinos profissionais, era ele que ia executar. Inclusive, ele tinha informações assim, quando o Xandão ia para onde voltava, qual era a segurança do Xandão, quantos homens tinham na segurança do Xandão, quais as armas que eles usavam, se tinha carro blindado, se tinha colete à prova de balas. Tudo isso tinha sido feito um levantamento e estava de posse dessas informações o general Mário Fernandes, né? E aí ele também fez todo nesse planejamento, que é o punhal verde e amarelo, planejou até quais as armas que seriam necessárias para cometer os crimes. Inclusive tinha um lança-foguete que estava planejado ser utilizado para matar o Alexandre de Moraes. Você vê que tipo de gente que é essa galera do Pátria, Deus, Pátria, Família e Liberdade, né? E agora Eduardo radicaliza, orienta ataques a Nicolas e irrita Agro e Centrão. Sim, o Eduardo Bolsonaro está descontrolado lá, totalmente descontrolado. Nem o pai que dá conselho, que fala para ele fazer as coisas, nem o pai ele ouve, né? E ele resolveu que ele é o único que tem possibilidade de conversar com o governo dos Estados Unidos. Ele resolveu isso, da cabeça dele. Ele e o Paulo Figueiredo, que é os dois que ficam lá articulando eles vão na Casa Branca, eles vão no Capitólio, e bate na porta de gabinete por gabinete dos republicanos, senta lá, conta um rosário de mentiras, e aí vão convencendo os senadores republicanos. Claro que os democratas não caem nessa balela, nessa conversa fiada. Mas o Eduardo está dizendo o seguinte, olha, só eu tenho autoridade para conversar aqui com o governo dos Estados Unidos. Por isso que o Agro e o Centrão estão irritados. Porque eles mandaram uma comitiva de deputados, de senadores, perdão, inclusive tem gente do PT, tem gente do PL nessa comitiva. Tem gente que tem dois ex-ministros do Bolsonaro. O astronauta Marcos Pontes, que era ministro da Ciência e Tecnologia, e a Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, que é a área mais importante nessa discussão entre Brasil e Estados Unidos, porque o agro exporta muito para os Estados Unidos e vai ser afetado diretamente. E aí o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falaram, já sabotamos todas as pontes aqui, vocês não vão conseguir conversar com ninguém. Então, assim, até mesmo aliados estão sendo sabotados pelo Eduardo Bolsonaro, e o pessoal está meio bravo por conta disso. E ele também andou orientando ataques ao Nicolas Ferreira, por quê? Porque ele acha que o Nicolas não está defendendo suficientemente o Bolsonaro. Ele acha que o Nicolas tem que ir mais para as redes sociais, defender o Bolsonaro, defender o tarifaço, defender ele, Eduardo Bolsonaro, nas coisas que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. E como o Nicolas não está fazendo isso, ele orientou uma série de pessoas, porque ele não faz o ataque direto, ele orienta outras pessoas a atacar. E ele fez isso, por exemplo, o Paulo Figueiredo andou fazendo umas postagens dizendo que o Nicolas tinha que mudar o jeito de agir, tinha que alterar a forma de agir nas redes sociais, tinha que defender mais o Jair Bolsonaro, e enquanto isso não acontece, ele fica cutucando, espizinhando, atacando o Nicolas Ferreira. Só que o Paulo Figueiredo faz isso a mando do Eduardo Bolsonaro, né? É o Eduardo Bolsonaro que está dando essas orientações para que ele possa atacar o Nicolas. Então isso criou um racha, uma cisão dentro do núcleo bolsonarista. Tem bolsonarista dizendo que é isso mesmo, que tem que fazer isso mesmo, tem que botar para quebrar. Tem outros dizendo, peraí, você está sabotando até a gente mesmo, aí fica difícil, né? E tem pessoal, principalmente do Centrão, que não é bolsonarista, mas que muitas vezes se alia aos bolsonaristas, que também estão extremamente irritados, estão pé da vida com Eduardo Bolsonaro, porque ele está incontrolável. Nem o pai consegue controlar o Eduardo Bolsonaro. Outra notícia que eu queria comentar contigo é sobre Hugo Mota, ou popularmente conhecido como Hugo Não Se Importa. Não é o cara que fica falando, olha, tem que economizar, o governo gasta demais, o governo é muito perdulário, o governo é gastão, tem que pensar em cortar gastos. Então, é o cara que fica falando isso, né?
Mas assim, é muito incoerente, essa que é a verdade. Olha essa notícia. Após criticar Estado perdulário, perdulário é gastão, né? Mota provocou gasto de mais de 60 mil com jatinho para Lisboa. Seguinte, teve lá o Gilmar Palusa, aquele evento jurídico que o Gilmar Mendes organiza, sempre fora do Brasil, geralmente lá em Portugal. Ele organiza os eventos lá e os políticos brasileiros vão daqui para lá e eles discutem o que nesse fórum em Portugal? Discutem coisas do Brasil. Então, assim, poderia ser realizado no Brasil, né? Mas não, eles gostam de fazer na Europa, porque políticos brasileiros, empresários brasileiros, autoridades brasileiras discutindo assuntos do Brasil, porém, em Portugal. E aí o Hugo Mota foi convidado para participar de um painel lá e pegou um jatinho da FAB. Ele podia ter ido de voo de carreira, de voo comercial, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, mandou comprar uma passagem, viajou de voo comercial para Lisboa. O Hugo Mota, ou o Hugo não se importa, fala, não, dá um jatinho da FAB aí. Legalmente ele tem direito por ser presidente de um poder, né? Mas é uma questão de bom senso também. Se você está cobrando que o governo gaste menos, não é você que vai fazer gastos a mais. E o que aconteceu? Pediram, pela lei de acesso à informação, jornalistas pediram, pela lei de acesso à informação, os dados de quanto custou essa viagem. E aí o que veio de informação veio a menos, não veio a informação completa. 60 mil reais é o gasto de diárias para os funcionários da Força Aérea, para os militares que foram lá pilotando o avião, a tripulação do avião. 60 mil reais de diária, ou seja, de dinheiro para alimentação dessa turma, tá? Fora o gasto do avião mesmo, o gasto com combustível, manutenção da aeronave, o desgaste da aeronave, essas coisas. Esse número não foi informado, não foi passado. Ninguém passou esse dado. Por quê? Porque, segundo eles alegaram, os dados de consumo de combustível são dados sensíveis, que ameaçam a segurança das pessoas, porque, enfim, é uma desculpa esfarrapada que a Força Aérea deu, e a Força Aérea falou assim, olha, foi mais gente com ele chamou outras pessoas para ir, foram 7 pessoas ao todo no avião. E quem são essas pessoas? Pergunta o jornalista. Eles não quiseram responder, não passaram a informação. E alegaram também que são razões de segurança. Tudo isso ficou sob sigilo e só vai ser divulgado depois de 5 anos, ou seja, quando já tiver acabado esse mandato e já tiver no próximo mandato. Então o Hugo não se importa, que pede para o governo não gastar dinheiro, arranja gastos e mais gastos para os cofres públicos, para nós pagarmos, né? Enfim, e aí tem mais uma notícia que eu quero falar com você, que é sobre a tarifação da Venezuela. Isso foi de surpresa. Meu amigo, minha amiga. Olha isso, matéria da Veja Negócios. De surpresa, a Venezuela começa a cobrar tarifas de 15% a 77% sobre produtos brasileiros. Do nada. Inclusive o seguinte, tem uma ilegalidade aí. Por quê? Porque a Venezuela participa do Mercosul. E o Mercosul é um acordo de livre comércio, ou seja, não tem tarifas para os países vender produtos entre si. E aí, de repente, do nada, vêm essas tarifas da Venezuela. E aí, por que aconteceu isso? Porque a Venezuela está brigada com o Brasil, não é de hoje, já faz tempo, desde a eleição. Porque o Lula, desde a eleição, não reconheceu a vitória do Nicolás Maduro, né? Não admitiu que ele venceu legalmente. Por quê? Porque tem um monte de rolo na eleição, tem as tais dos boletins de urna que nunca apareceram, a Justiça Eleitoral da Venezuela nunca apresentou esses boletins de urna, a oposição apresentou, e segundo os resultados da oposição, tinham sido eles que tinham vencido e não o Maduro. Então, como não apareceu isso aí, o Lula nunca reconheceu, nunca admitiu, olha, beleza, Maduro ganhou, e ali começou a briga. E foi se intensificando, até o ponto em que a Rússia convidou a Venezuela a entrar nos BRICS, e aí o Brasil impediu. O Lula disse, não aceito. E o BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É BRICS, essa sigla é justamente o nome dos países, né? South Africa, em inglês. E outros países entraram, mas esses outros países eles só entram com a anuência desses 5 fundadores. E esses 5 fundadores têm poder de vetar a entrada de outro país no BRICS. Então foi isso que aconteceu. O Lula não deixou a Venezuela entrar no BRICS, o Maduro ficou pistola, né? Mas na hora não reagiu. Está reagindo agora. Ó. De surpresa, a Venezuela começa a cobrar tarifas. Isso é grave? Isso é grande? Isso afeta muito o Brasil? Não afeta muito o Brasil. Por quê? Porque a exportação brasileira para a Venezuela é ridiculamente pequena.
vai afetar de fato Roraima, o estado de Roraima, que fica ali na fronteira com a Venezuela, e ali tem um comércio, tem venda de Roraima para a Venezuela. 70% das exportações das indústrias que estão localizadas em Roraima, que não são muitas, 70% do que elas exportam vai para a Venezuela, que está ali do lado. Então, essas empresas estão preocupadas, né? Porque vai afetar o estado de Roraima. Agora, só essas empresas. No geral, o agro, a indústria brasileira, o comércio, a prestação de serviços, não, nesse caso não vai ter uma interferência muito grande no destino do Brasil, não. Porque a Venezuela nem de longe é um grande comprador de produtos brasileiros. Então, assim, é um efeito muito mais psicológico, tá vendo, olha lá, tá cutucando de novo, né? Tá escalando mais uma vez a briga entre o Lula e o Nicolás Maduro, mas o resultado, além de Roraima, não vai ser muito longe, não vai prejudicar muita gente. Não vai, nenhum empresário vai perder o sono, a não ser que sejam os empresários de Roraima. Nenhum empresário vai perder o sono por causa disso. Mas o fato é que a Venezuela realmente está taxando o Brasil, cobrando tarifas que vão variar aí, dependendo do produto, começa em 15%, e pode chegar até 77%. A lista desses produtos ainda não foi divulgada, porque isso foi de surpresa, foi em cima da hora, né? Então as pessoas ainda não sabem, porém, daqui a pouco a gente vai ter a lista dos produtos que vão ser taxados, cada um com a sua tarifa, e a gente vai ver como é que fica isso. Mas, de qualquer maneira, a briga, já dá para dizer claramente, existe uma briga entre Brasil e Venezuela, justamente porque o Lula não reconheceu a eleição do Maduro. Começou ali, foi escalando depois, quando o Lula impediu a entrada da Venezuela no BRICS, e agora tem mais esse capítulo, que é a tarifação dos produtos brasileiros que são vendidos para a Venezuela. É isso. E ó, eu queria te falar uma outra coisa também, dá uma olhada nessa matéria aqui do ICL Notícias. Veja 5 profissões home office com salário acima de 8 mil em 2025. É uma matéria que fala sobre profissões em que você trabalha em casa, no computador ou no celular. E aí, aqui para baixo, olha só, tem essas 5 profissões, eu vou te mostrar aqui. Desenvolvedor web freelancer, gestor de tráfego pago, especialista em UX, UI design, sei lá que porra é essa, consultor de marketing digital e curador de dados. Essas 2 primeiras profissões aqui, ó, desenvolvedor web freelancer e gestor de tráfego pago, você consegue aprender na Escola de Negócios Digitais. Essa que tem um link bem aqui embaixo, ó, eu vou falar para você sobre isso. E tem gente trabalhando com isso já. Dá uma olhada aqui na mensagem que o Carlos Matos mandou para a gente. Ele tem emprego e está trabalhando online já tem um tempo, né? Na hora de vaga dele, depois do trabalho. Ele chega em casa, senta no computador e, em vez de descansar, vai trabalhar mais um pouco. Já está tirando $643, isso dá R$3.200 mais ou menos por mês, ou até um pouquinho mais. Né? Isso de renda extra, tá? De segunda renda, porque ele tem o emprego dele. Mas, ó, tem aqui a Cláudia Oliveira, que está ganhando $3.134, já saiu do emprego que ela tinha, está se dedicando exclusivamente ao trabalho home office, porque o que ela está ganhando, $3.134, dá mais de R$16 mil por mês, dá quase R$17 mil por mês. Ela está muito feliz com esse trabalho, e se você quiser conhecer esse tipo de oportunidade, eu te dou essa dica. Clica no link que aparece aqui embaixo, ó, o primeiro link da descrição do vídeo, e você vai abrir uma conversa com o Clayson. O Clayson é nosso colega youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber e mais. Vai te liberar 3 aulas grátis, que é um treinamento gratuito para você entender do que se trata. E ó, é assunto sério, é trabalho sério. Não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é pirâmide, não é nada disso, é trabalho sério para quem está interessado. Se você é uma dessas pessoas interessadas, clica nesse link aqui que ele pode realmente mudar a sua vida, porque eu te falo, trabalhar de home office é bom demais, viu? Só de você não ter que sair de casa para ir trabalhar, pegar trânsito, pegar ônibus lotado, o chefe fica ali o dia inteiro nas suas costas, né, enchendo o saco. Só de você nem ouvir falar de escala 6x1 já é uma vantagem tremenda. Então, se você tem interesse, clica nesse link aqui, que aparece na descrição do vídeo, o primeirão de cima aqui, e aí você vai conhecer essa oportunidade. E logo abaixo tem um outro link que é do nosso grupo de Zap, que eu te convido a entrar também no grupo de Zap, porque quem está no grupo recebe todos os conteúdos que eu publico antes de todo mundo. Quem estava lá meia hora antes já sabia que essa live ia rolar às 7h30, porque eu avisei todo mundo. Então, se você quiser entrar também, tem aqui na descrição. O segundo link é o link do nosso grupo de WhatsApp. Paga nada. É só para você garantir que você vai receber todos os conteúdos, nunca vai perder nada. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Obrigado pela sua audiência. Mais obrigado ainda pela sua paciência.
Eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia e a justiça do Brasil e do mundo. Um abraço para você, hein?